Bom dia, meus irmãos. Graças a Deus por todos os irmãos que conseguiram chegar aqui. Nós temos notícia de alguns irmãos que, em função da chuva, não puderam chegar. Pedimos a Deus que console a eles e dê a eles também acesso ao culto desta noite pelos meios que nós temos, que a igreja tem disponibilizado. Vamos abrir as nossas Bíblias, Evangelho segundo Marcos, capítulo 9, versículo 33 até o versículo 37. Diz o seguinte a palavra de Deus: Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: De que é que discorríeis pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-a nos braços, disse-lhes: Qualquer que receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Vamos orar. Pai, nós te pedimos que nos dês nesta manhã a tua palavra e que ela nos encontre fiéis na exposição e atentos e prontos à obediência ao ouvi-la. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Estamos entrando numa sessão bem interessante e diferente do Evangelho segundo Marcos. Nós já lidamos na última pregação com esse capítulo 9 e, de fato, já tínhamos começado a perceber como lá no capítulo 8 começa a haver uma virada de chave na apresentação que Marcos faz do Evangelho de Jesus Cristo, a partir daquele momento em que os discípulos são questionados a respeito da identidade de Jesus e Pedro responde identificando Jesus como Messias, que havia de vir e que era esperado por todo Israel. Nesta sessão em que estamos entrando nesses dias, nessas últimas pregações, e que vai pelo menos até o final do capítulo 10, nós temos alguns ensinos de Jesus mais focados nos seus discípulos e relacionados com aquela declaração feita por Pedro. Aquela declaração tem consequências muito graves para Jesus e para os seus discípulos. Por conseguinte, para nós. Reconhecido Jesus como o Cristo de Deus, então, ele deve morrer. Porque, de acordo com a apresentação que Jesus fez de si mesmo lá atrás, ele encarna em si mesmo tanto o Filho, o Rei Messias, ungido de Deus, que há de governar e julgar os povos, lá do Salmo 2, com o servo obediente até a morte e morte de cruz, da profecia de Isaías, que é citada por Jesus, ou é melhor, é citada na apresentação de Jesus lá no seu batismo. Ele é o servo que deve morrer.
Então, uma coisa implica a outra. Mas Jesus demonstrou aos seus discípulos que isso tem implicações para eles também. E nós vimos isso naquele texto de capítulo 8, versículo 34 em diante, sobre tomar a cruz e segui-lo. Se ele é o rei Messias e se ele é o servo que há de sofrer, então nós estamos com ele. E o que diz respeito a ele nos implica. Os discípulos não estavam definitivamente preparados para isso. É bem interessante observar essa pequena seção no meio do Evangelho. Nestes versículos que acabamos de ler, eles estão discutindo entre si, sobre quem era o maior. Isso vai se repetir ainda uma vez, lá no capítulo 10, versículos 35 a 45, e nós vamos ler esse texto também. Agora, não é mais uma conversa entre todos eles, mas dois deles, aqueles filhos de Zebedeu, os irmãos Boanerges, filhos do trovão, Tiago e João, eles procuram Jesus, em particular, e dizem: Mestre, queremos que nos conceda o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou: O que quereis que vos faça? Responderam-lhe: Permite-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo ou receber o batismo com que eu sou batizado? Disseram-lhe: Podemos. Tornou-lhes Jesus: Bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isto, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: Sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Em Cafarnaum e depois no caminho para Jerusalém, né? Quando isso aconteceu. Primeiro texto, eles estão em Cafarnaum, na casa de Jesus. Diz que estando ele em casa. Cafarnaum é como uma espécie de sede do ministério de Jesus. Ele está sempre indo e voltando dali, enquanto todo o seu ministério está se passando na Galileia, antes de ele descer a Judeia para entrar em Jerusalém e, enfim, ser morto. Mas, primeiro, eles todos estão discutindo a respeito disso, quem é o chefe desse negócio aqui. Jesus está falando de morrer e quem é que vai assumir o bando, né? Parece mesmo conversa de quadrilha. Eles estão pouco antes, logo depois de ouvirem a respeito do fato que Jesus está se encaminhando para ser morto. Eles ainda nem assimilaram isso e não entendem muito bem esse negócio ainda, mas já estão pensando a respeito dos despojos, fazendo o inventário do pai que ainda está vivo, né? E logo depois fica um pouco pior. E pior porque soa muito a ridículo. Tem alguns momentos nas Escrituras que a gente não pode ler sem dar risada, né? Essa conversa de Tiago e João é muito ridícula, gente. Aquele negócio que você lê e fica dizendo: é sério mesmo que eles perguntaram isso?
Cara de pau. Ah, eles querem simplesmente sentar-se um à direita e outro à esquerda lá do trono de Jesus. Eles não entenderam coisa nenhuma. É verdade. Mas a Bíblia está cheia desses momentos em que o nosso pecado soa muito cômico, né? E a gente diria, seria cômico, se não fosse trágico. Mas não podemos evitar de perceber o ridículo da condição humana nesse momento, né? Então, eles estão com essas coisas na cabeça e o mestre precisa colocá-los de volta no seu lugar e dar à mente deles uma perspectiva divina a respeito do que está acontecendo. Não é incomum que nós nos comportemos exatamente desse jeito, em circunstâncias muito diferentes, mas não é incomum desejo de poder, desejo de preeminência. É algo muito natural. É assim que nós caímos lá no Éden, certo? E é assim que a humanidade caminha. Isso dá nome de filme, mas de fato é assim que caminha. Tiago, capítulo 4. Onde o Saulo ainda não chegou. Não vou fazer uma introdução, Saulo. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes porque não pedis. Bom, não se pode dizer dos discípulos que eles não pediram, né? Mas há contexto. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjardes em vossos prazeres. O que eles estão querendo? E Jesus tem ocasião aqui de ensinar aos seus discípulos que no reino de meu Pai as coisas são completamente diferentes de qualquer coisa que vocês conheçam, já tenham visto. Vocês sabem que há instituições humanas diversas, e todas elas têm algum grau de ascendência sobre nós, certo? A Bíblia está recheada de instruções a respeito das instâncias de autoridade que governam a nossa vida aqui sob a autoridade final do Senhor. É evidente que o Senhor criou a família. Ele a estabeleceu. Isso está muito evidente lá no Gênesis, certo? A criação do homem prevê a formação de família. Ele cria um casal e dá ordem a eles para que se multipliquem, para que tenham filhos. E ele os faz qualificados, capacitados para isso. E depois ele vai dizer, muitas vezes, ao longo das Escrituras, e para a gente não ir muito longe, a gente pode ficar ali em Efésios capítulo 6. Naquela instrução em que é estabelecido um princípio de autoridade na família. Filhos, obedecei a vossos pais do Senhor, pois isto é justo. Isto repercute o mandamento: honra teu pai e a tua mãe, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E esse princípio de autoridade tem contrapartida, como tudo. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Ok? Então, Deus criou a família.
Deus criou a igreja. Na criação temos uma instituição, a família. Na redenção temos uma outra instituição, também uma família, a igreja. Certo? E nessas duas ordens, a criação e a redenção, nesses dois momentos da ação de Deus em que nós estamos incluídos, o Senhor estabelece princípios para autoridade. E nós poderíamos passar lendo o Novo Testamento inteiro aqui para estabelecer como funciona a autoridade na Igreja do Senhor, mas vocês podem ler o guia da igreja sobre autoridade na IBRVN e aprender ali com os textos bíblicos como isso funciona. Mas Jesus aqui chama a atenção para uma outra instituição. Ele fala de como as coisas são a respeito do Estado. Ele diz, versículo 42 do capítulo 10, sabeis que os que são governadores dos povos têm-nos sob seu domínio. O modo como funciona a autoridade nessa instância é diferente daquelas que nós percebemos a respeito da família e da igreja, que são instituições divinas. Nós ainda temos mandamento a respeito de como nos conduzirmos em relação ao Estado em geral. Romanos capítulo 13, sempre lembramos. Mas nós devemos lembrar-nos de que não foi o Senhor exatamente que instituiu o Estado, certo? A criação de um Estado com um rei, um governante, é algo que é distinto daquelas autoridades que o Senhor tinha estabelecido sobre o seu povo Israel. É algo que aparece lá no primeiro livro de Samuel. Eles queriam um rei para se tornarem iguais aos outros povos, que não reconhecendo a autoridade divina, precisavam estabelecer algum tipo de autoridade. E quando eles disseram isso a Samuel, Samuel ficou revoltadíssimo, mas Deus disse, não se ofenda, meu amigo. Eles não estão rejeitando você, eles estão rejeitando a mim. Eles estão estabelecendo um padrão de autoridade para dizer que eles não confiam no meu governo. E então surge o que é o Estado. E acontece com o Estado algo que foi anunciado por Samuel lá. Ele previu o que aconteceria, ele alertou o povo a respeito do que aconteceria. Vai funcionar da seguinte maneira, o rei vai agir assim. E eles experimentaram. Durante todo o tempo, até este momento em que Jesus está falando com seus discípulos. Seja o seu próprio estado, sejam estados estrangeiros, eles sempre estiveram sob domínio. É bem curioso que eles tenham ido lá reclamar para Roboão, olha, tira o peso de cima de nós, porque nós temos sofrido muito com teu pai. E não foi muito diferente com o seu avô. Eles tinham sido avisados, mas eles quiseram isso, certo? Mas é desse jeito. Governantes, o poder, como ele é exercido nessa alçada, nesse nível, ele funciona exatamente desse jeito que Jesus descreveu aqui. Se alguém quiser detalhes, pode ir lá, 1 Samuel, e ler o que Samuel diz ao povo que era assim que ia ser. Mas Jesus está falando desde o começo a respeito de um outro reino. Ele está vindo. E para quem, por acaso, não lembra ou não estava presente aqui, lá no Evangelho de Marcos ainda, né? Capítulo 1, Jesus chegou para anunciar um reino diferente, que eles não conheciam.
Ele disse: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. O evangelho é esse anúncio de que o reino de Deus está finalmente vindo reclamar seus direitos, sua soberania. E agora Jesus olha para esses homens que aprenderam tudo errado, né? Aí eles têm toda uma história de reis em Israel e Judá, que é uma bagunça só. Basta lermos livros de Samuel, livros dos reis, os livros das crônicas dos reis de Israel e todos os profetas. Aí vocês podem aproveitar toda a bagunça ali. Aí eles tiveram séculos de aprendizado a respeito de como fazer as coisas de maneira errada. Aí agora eles estão sob o domínio, mais uma vez, de uma potência estrangeira. Já tinham sofrido na mão do Egito, já tinham sofrido na mão da Síria, já tinham sofrido na mão da Babilônia, dos persas, dos gregos e agora Roma. Não faltava aprendizado a respeito de como acontecem os reinos, certo? Aí sempre aprendizado ruim, sempre do jeito errado. E agora Jesus precisa começar do zero e dizer para eles: gente, não funciona desse jeito. Sim, o César coloca o Zezinho, que é amigo dele, como alguém muito próximo no palácio, cheio de privilégios. Aí ele sustenta esse cara, Herodes aqui, que vocês não respeitam de jeito nenhum, porque ele é edomita, por tradição, inimigo de Israel. Ele é descendente de Esaú. E a história diz alguma coisa a respeito de como eles se conduziram ao longo do tempo, e a razão porque os judeus não gostavam dele. Mas eles tinham que suportá-lo na marra. E ele era um tipo bem adulador, sabia fazer política, ele e o pai dele, e compraram algumas consciências, mas sempre fazendo exatamente isso. Eles têm os povos sob seu domínio e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas esqueçam isto. Isto não tem que ver com o reino de Deus. O reino que eu estou trazendo não tem que ver com isto. Os padrões são outros, a ética é outra, os princípios sobre os quais está baseado esse reino não tem absolutamente nada a ver com o que vocês conhecem a respeito do exercício de autoridade dos governos deste mundo. E nos dois textos que nós lemos aqui, Jesus estabelece uma inversão da ordem. Neste reino, a autoridade vem como consequência de serviço. Você ganha autoridade na medida em que serve, não na medida em que manda. Nem nós, 2000 anos depois, conseguimos imaginar muito bem como é que esse negócio funciona. Como assim? Nós também vivemos numa cultura exatamente como a deles, em que manda quem pode e obedece quem tem juízo. Certo? Em que os grandes exercem poder pela força. Vocês conhecem, provavelmente, a expressão monopólio do uso da força. Adivinha de quem? Dos governos, do Estado, dessa instituição que começou como uma recusa do reino de Deus. Mais ou menos como
com o mesmo princípio, ou baseada sobre o mesmo princípio que originou aquele esforço para construir a Torre de Babel. Uma maneira de nós nos vermos livres e de afirmarmos a nossa independência desse reino do Criador. Jesus diz não. Aqui funciona da seguinte maneira: quem serve mais é o maior. Aí eu vou dizer para vocês que eu sou o exemplo desse negócio. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Nós não estamos muito acostumados a pensar no Senhor dessa maneira, porque é meio difícil a gente pensar em Senhor e admitir que Ele é quem serve. É meio estranho, certo? Tantos séculos de pecado formando o nosso cérebro e é bem difícil entrar isso na nossa cabeça. Mas é exatamente isso. O reino de Deus é completamente diferente de qualquer coisa que nós já tenhamos experimentado. E há esse paradoxo aqui, que quem serve é que é o maior. Há dois trechos nesses capítulos que são bem interessantes e têm relação também. É interessante como Marcos espalha essa questão a respeito de princípio de autoridade no reino de Deus por esses dois capítulos, 9 e 10. E ele faz algum tipo de relação entre eles. Então, esses dois textos estão um pouco distantes um do outro, tem bastante coisa no meio. Mas eles estão basicamente lidando com a mesma coisa. Mas no versículo 36 do capítulo 9, observem, há algo que Jesus faz. Ele diz aquilo, ele diz, se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Então, ele traz uma criança, deve ter ido buscar lá no quintal, né? Coloca a criança no meio deles. Estão lá sentados na rodinha, sala de estar, lareira acesa, etc. Ele coloca a criança no meio deles, toma nos braços e diz, qualquer que receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Passa um tempo. Jesus começa a se movimentar para a Judéia. E, capítulo 10, lá em algum momento, versículos 2 a 12, ele fala aquele texto famoso sobre o divórcio. Não vamos entrar aqui no assunto do divórcio. Assunto para outra hora. Temos um guia a respeito disso com um monte de referências se alguém quiser lidar com o assunto do divórcio. Não vamos falar disso aqui. Mas logo em seguida, o versículo 13 diz, então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse. Mas os discípulos os repreendiam. É bem interessante isso. É meio fora do padrão da cultura deste povo. Crianças não são gente, exatamente. Até muito recentemente, de fato, na cultura em que meus pais foram criados, ou seja, na cultura dos meus avós, você não podia esperar, se você tivesse menos de 1,20 m, talvez, sentar-se à mesa no domingo para almoçar junto com os adultos. E se por acaso acontecesse de você estar no mesmo ambiente, certamente você não podia abrir a sua boca, certo?
Vocês não conseguem imaginar uma situação dessa, né? Nós não conseguimos mais. Aí eu tenho netos. Aí é meio difícil competir com eles, vocês sabem como eu falo. A mesa, não é muito fácil competir com eles. Mas não nesta cultura aqui. Crianças e mulheres simplesmente estão fora do ambiente dos homens. Até é interessante que Jesus tenha ido buscar uma criança. O texto diz bem claramente, trazendo uma criança. Ela não estava ali. Ela não podia estar ali. Estavam um monte de homens reunidos ali. Colocou-a no meio deles e, tomando-a nos braços, disse-lhes: isso é estranho já. Não se traz crianças para o meio de homens. O rapaz era levado aos 12 anos ao templo e introduzido, neste momento, ao ambiente dos homens. Nunca antes. Aconteceu com Jesus, né? E, de novo, parece estranho, e muito provavelmente nós devemos imaginar, não precisa fazer doutrina sobre isso, né? Mas devemos imaginar que lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, não foi iniciativa dos discípulos. Provavelmente mulheres, daquelas que seguiam Jesus em seu trabalho, e não eram poucas, trouxeram para que as tocasse. Estavam imaginando a possibilidade de que Jesus pudesse abençoá-las. O mesmo raciocínio daquela mulher que nós vimos há muito tempo atrás, que foi e tocou nas suas vestes, buscando obter, de alguma maneira, alguma graça em seu favor. O que os discípulos fizeram nesse momento? Agora, da primeira vez eles não puderam fazer nada. Foi Jesus que foi lá no quintal buscar as crianças e trazer para sentar no colo e falar com eles. Mas agora tinha um bocado de gente intrometida tentando trazer crianças para perto de Jesus, e o que os discípulos fizeram? Agiram exatamente como eles estavam acostumados a ver, certo? Nós somos os discípulos de Jesus, então nós somos os guarda-costas do rei, né? Nós precisamos protegê-los. Vocês conhecem aquele engravatados, com óculos escuros, os homens do presidente, né? Então, os homens do presidente em volta dele, tentando protegê-lo desse povo estranho que fica tentando tocar nele, são claramente problemas. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixe a mim os presbíteros. Não os embaraceis, porque do céu é o reino de Deus. É isso que Jesus disse, certo? Não. Bem interessante. Eu precisei lidar com isso muito cedo, quando fui eleito presbítero da igreja. Alguns irmãos aqui testemunharam minha percepção de que crianças são diferentes para Jesus. Ele olha para elas e fala delas de maneira diferente da maneira que ele fala a meu respeito. E até melhor do que fala de mim. Ele diz das crianças que delas é o reino de Deus, não diz dos presbíteros do reino de Deus. Bem curioso. Uma ética totalmente diferente aqui. Esse reino é muito estranho, como sempre. Nós estamos cansados de falar, de lembrar, né, que esse evangelho sempre está surpreendendo e nós estamos tocando coisas que nós nunca esperaríamos encontrar. É exatamente assim. O reino é estranho, ele é diferente, ele tem uma natureza completamente diferente daquela que nós estamos simplesmente projetar as mesmas expectativas que nós temos em Herodes, a Pilatos, ao faraó, em Deus. Não funciona desse jeito. E menos ainda a respeito do Messias. Deixem os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Eles não pagam meio. Eles simplesmente não pagam.
E ele vai, na verdade, quem não receber o reino de Deus, criança, de maneira nenhuma entrará nele. O que é que isso significa? Essas recebem o reino de Deus. Certo? Elas estão brincando, então, de homem. Um ser. Ele é um homem. Um monte de discípulos em volta dele, ou guarda-costas, ou qualquer coisa parecida. A gente aproxima desses caras. A gente, na melhor, corre para a cozinha, onde estão mães e tias e... E agora esse camarada veio, saiu de lá e veio nos buscar no colo. E fala nosso respeito para aquele bando de pescadores e outros tipos mal encarados que estão com ele. Homens, esses seres assustadores, certo? Essas crianças provavelmente não entenderam nada do que Jesus estava dizendo, né? Eu fico imaginando uma criança judia ouvindo Jesus falar para os seus discípulos: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Isso já é difícil de entender para a congregação da Igreja Batista Reformada Vida Nova no século XXI. Para aquelas crianças, eu não ouvi nada, não sei do que eles estão falando, eu estou quietinho aqui porque eu estou fora do meu habitat natural e eu não sei nem por que me trouxeram aqui, certo? Mas Jesus não está falando com elas. Ele está falando com aqueles homens e dizendo para eles: o reino é diferente. Este reino é diferente. E o que significa receber o reino de Deus como uma criança? Há outros textos aqui. Por exemplo, vocês leem capítulo 9, versículo 42. Jesus fala sobre o seguinte, ele diz: quem fizer tropeçar a um destes pequeninos crentes, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado ao mar. Bom, nós não podemos dizer que ele era um sujeito bonzinho, pelo menos, né? Ele tem umas expressões um pouco radicais. Não é o tipo de sujeito que fala e nós abrimos sorrisos maravilhosos e dizemos como a vida é bela. Não, ele está dizendo que se a gente pisar na bola, o melhor que pode acontecer para a gente é amarrar uma grande pedra no pescoço e ser atirado lá daquele promontório na armação lá para baixo, certo? Mas ele está falando dos pequeninos. Jesus pega as crianças e coloca como um paradigma que é um pouco mais extenso do que as crianças exatamente. Ele está falando daquelas pessoas com quem ele está lidando desde o início do seu ministério, que não são os grandes sujeitos, os sujeitos importantes. Não são governantes, não são sacerdotes, não são líderes da sinagoga, são a pobre gente temente a Deus, dependente de Deus, que levanta todos os dias pela manhã, dá graças a Deus por ainda estar viva, dá graças a Deus porque ainda tem pão, dá graças a Deus porque os filhos estão vivos ainda. Vive aqueles dias sem garantia nenhuma de que haverá um outro dia depois, porque, afinal de contas, eles não têm uma sala do tesouro como aqueles grandes sujeitos da nação têm, para garantir poder e longa aposentadoria. Eles são gente que vive na dependência absoluta do Senhor. Eles não têm garantia nenhuma de defesa contra os interesses daqueles que têm poder, daqueles que dominam sobre eles. Que tipo de gente é essa? Não é no Evangelho de Marcos. Paciência. Nem tudo é como a gente previa, né? Talvez algum de nós achasse que depois aqui do versículo 15 do capítulo 10, nós deveríamos ter ali
parêntese aberto e então colocado ali uma descrição dessas crianças. Né? Quem são essas crianças? Do que ele está falando? Né? Então, não está ali. Pela providência de Deus, foi escrito por outro evangelista, registrado por outro evangelista, e feita essa descrição a respeito dos pequeninos, dos que são como crianças, daqueles que se aproximam de Deus como crianças. E está lá no Evangelho de Mateus. Juliano leu para nós aqui, agora há pouco. Que nós conhecemos como as bem-aventuranças. Nós temos dois enfoques possíveis nas bem-aventuranças, né? Um deles é pensar a respeito da bem-aventurança. Em que consiste bem-aventurança, né? Alguns de vocês talvez estejam usando o NVI, NVT, ou qualquer outra Bíblia dessas mais moderninhas, aí elas vão trazer feliz. Mas feliz não diz absolutamente nada. Ninguém sabe o que é isso, e se nós perguntarmos para 150 pessoas aqui a respeito de felicidade, nós vamos obter 163 definições diferentes do que seja possivelmente felicidade. Então, é uma palavra que não tem muita utilidade para nós. Embora, em princípio, todo mundo entenda, mas ninguém entende nada. Mas bem-aventurado tem sentido bem definido, certo? E está explicado no texto, inclusive. Bem-aventurado é alguém que tem um bom destino, uma boa aventura, uma boa sina. Alguém cujo fim é bom. E isso está dito lá no versículo 12, certo? Grande é o vosso galardão nos céus. Ou seja, as pessoas de que se está falando aqui são bem-aventuradas porque lá no final, na sua ventura, na sua sina, no seu destino, elas vão receber um grande galardão. Isso é o significado de Macários, a palavra grega, por trás. E então Jesus descreve essas crianças, esses pequeninos aqui. Ele diz em que consiste esse tipo de pessoa, esse tipo de conduta, esse tipo de caráter, que torna pessoas habilitadas para receber galardão nos céus, para obterem aquelas bênçãos que os discípulos estão tentando sortear entre eles ali, decidir entre eles ali, para, no final das contas, receber o espólio, que a Bíblia chama de herança, certo? Que foi prometida. Então, humildes de espírito, ou pobres de espírito, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores e aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Agora, nós podemos pensar que isto é uma lista de pessoas, e não tem a ver. Você não pode ser misericordioso sem ser manso, você não pode ser manso sem ser humilde de espírito, você não pode ser humilde de espírito sem ser puro de coração, você não pode ser pacificador sem ser qualquer uma dessas outras coisas. É um conjunto de coisas, um conjunto de características que só pode ser característica de alguém que tenha nascido do Espírito. Nós vamos ouvir falar disso muitas vezes, de muitas maneiras diferentes nas Escrituras. A linguagem de João, a linguagem de Paulo, a respeito desse processo de regeneração, a linguagem dos profetas que falam dessa aliança em que Deus tira de nós um coração de pedra e coloca no lugar um coração de carne. E nós, então, este coração que nos é dado, nós não conseguimos obtê-lo por nós mesmos. Nós não conseguimos nos tornar assim por nossos esforços. Isso é graça de Deus, é Deus que faz. É nisso que consiste a nova aliança, que Deus coloca em nós um coração diferente. Essas pessoas com essas características, são como crianças.
E é por conta disso que crianças são o paradigma utilizado por Jesus para estabelecer esse tipo de conduta, o tipo de espírito, o tipo de relacionamento que estabelece o novo reino que ele está inaugurando, anunciando. E Jesus reforça. Ele diz numa ocasião, e ele diz em outra ocasião, e ele vai dizer numa terceira ocasião, de maneiras diferentes, em duas delas utilizando crianças mesmo, numa outra delas chamando a atenção para a diferença, para o contraste com o padrão de autoridade, de poder entre o reino que ele está anunciando e os reinos que eles conhecem, o estilo de governo com que eles estão acostumados. E ele está dizendo, é tudo completamente diferente. E tudo isso está no contexto de ele ter dito lá atrás, versículo 31, do capítulo 9, dizer, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Aí eles não compreendiam. É impossível para eles. A cabeça deles não aguenta esse tipo de coisa. Como assim? Quando um rei se torna rei, é porque ele sobreviveu, não porque ele morreu, certo? Pedro diz, não, Senhor, isso não vai acontecer com o Senhor. E Jesus o repreende, certo? Vá de retro. Para trás de mim, Satanás. Há um novo padrão que deve entrar na mente deles. E eles devem perceber que sua própria vida, dali para frente, muda completamente. A maneira como eles avaliam pessoas muda completamente. Quem são os mais importantes nesta congregação? Definitivamente não sou eu. Quem são os mais importantes nesta congregação? Quem serve mais? Quem está sustentando esta congregação um dia depois do outro em oração diante do Senhor, sem que ninguém veja, lá no oculto do seu quarto? Pessoas para quem, a respeito de quem nós temos, até não conhecemos, não sabemos. Quem são essas pessoas? Nós podemos ficar pensando a respeito de das pessoas que nós vivemos, que nós vemos, com quem nós convivemos, as pessoas com quem nós falamos, nós ficamos pensando, essa pessoa é importante por causa disso ou por causa daquilo outro, etc. e tal. E nós nos esquecemos que o padrão do reino é completamente diferente. Não somos avaliados pelo Senhor por qualquer outro critério que não nossa capacidade de servir mais. Serviço. Tem padrão para o serviço. Aí, as Escrituras vão discorrer sobre isso, mas é importante que fique na mente dos discípulos e na nossa muito claro que neste reino o critério a respeito de autoridade é completamente diferente de qualquer critério que você já tenha visto ou vivenciado antes, em qualquer ambiente em que você esteve. Não é assim que funciona no telejornal que você lê. Não é assim que funciona ali na internet. Quem são as pessoas importantes na internet? Quem são as pessoas que merecem nossa admiração? Quem são as pessoas de quem nós somos fãs? Quem são as pessoas que nós estamos dispostos a obedecer? Por quê? Em geral, a definição de alguém a quem nós devamos obedecer é alguém que fique bem nesta posição. Certo? É isso que nós estamos buscando. Alguém forte.
não é o critério de Jesus. E ele deixa bem claro aqui. E ele vai estabelecer esse princípio. Os nossos amigos, Tiago e João, que fizeram a pergunta que não deviam, ouviram a resposta que precisavam, certo? Jesus vira para eles, porque o pedido deles, de fato, é estranho em qualquer lugar, né? Quem são esses dois? Os outros discípulos ficam furiosos com eles, porque eles tomaram a iniciativa. Eles estavam todos discutindo lá sobre de quem era o mérito, quem seria o Papa, né? Afinal de contas, quem vai ser o Papa agora, né? Aí Jesus os repreendeu, mas a conversa ficou por ali. E na cabeça desses dois, eles disseram, nós achamos que nós devemos tomar a nossa iniciativa diretamente. E nós devemos ir lá pedir para o Senhor o nosso lugarzinho, certo? Olha, Senhor, nós somos cabos eleitorais aqui. Se o Senhor for eleito, né? Nós queremos uma boquinha. E é tão ridícula a situação. E Jesus responde para eles: vocês não sabem o que pedem. Podem vocês beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? Meu amigo, alguém disposto a adular uma autoridade é alguém capaz de fazer promessas as mais esdrúxulas possíveis e faltas de sabedoria, né? Eles, sim, nós podemos. Eles não fazem ideia do que Jesus está falando para começo de conversa, certo? Eles não sabem o que Jesus está perguntando para eles. A resposta deles é tola, completamente. Nós podemos. Como assim? O sócio deles, Pedro, que era sócio deles lá nos barcos de pesca, ele já tinha dito que não vai acontecer nem com o Senhor esse negócio. Mas agora eles estão dizendo que eles podem receber o mesmo batismo que ele. Eles não fazem ideia do que Jesus está falando. Mas Jesus responde para eles: sim, vocês podem. É verdade. Vocês vão. Não é que vocês podem, vocês vão. Se vocês lembram bem, Tiago perdeu a cabeça bem cedo. Certo? E João foi beber o cálice e receber o batismo de Jesus, aonde? Lá na ilha de Patmos, exilado pelo Império. Eles, de fato, beberam o cálice e receberam o batismo. E ainda assim, Jesus diz, o problema é que isso não traz mérito nenhum para vocês, porque o Senhor é soberano. Não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Jesus não tem dificuldade de dizer certas verdades de maneira muito dura para os seus discípulos. Se vocês lerem Atos capítulo 1, vocês vão lembrar, de novo, eles estão pensando nesse reino de maneira torta, né? Ainda. Não entenderam. Até a descida do Espírito Santo ali em Atos 2. As perspectivas deles a respeito desse reino, as expectativas deles ainda são de quem não entendeu muito bem. E eles dizem, Senhor, será neste tempo que restaurarás o reino a Israel? E o que Jesus disse? Qual é a resposta de Jesus na linguagem de hoje? Não é da conta de vocês. Não é da conta de vocês. Aí eu gosto de observar, de fato eu não gosto muito, mas às vezes é bom ficar olhando gente discutindo o fim dos tempos e fazendo contas e contando anos e estabelecendo datas, etc. e tal. Qual parte de Atos 1 não leram? Certo? Tem gente que acha que a escatologia é ficar fazendo contas a respeito de quando será que o reino virá. Mas não leram Jesus dizer, não é da vossa conta. E aqui ele está dizendo, nem a mim compete. Está preparado. O Pai é soberano e ele definiu quem receberá a honra. E por quê? De acordo com a linguagem de Paulo, né? De acordo com seu beneplácito. Deus não consulta seus assessores para decidir quem é que vai ficar com o gabinete do lado. Deus faz o quê? Ele
consulta a sua vontade, minha vontade, o que você quer hoje? Eu quero que fulano fique aqui. Então, Deus faz de acordo com o seu beneplácito. Ele consulta o conselho da sua vontade. É o que Paulo diz lá em Efésios capítulo 1. Ele não consulta outros. Ele não consulta assessores. E, de fato, o filho diz que ele não consulta sequer o filho. Eles estão completamente equivocados a respeito de como esse reino funciona. E, não raro, nós também estamos, certo? Então, a palavra de Deus vem a nós exatamente para nos chamar a atenção para o fato de que o reino de Cristo, este reino que ele está anunciando, este reino que exige nosso arrependimento e fé, para que nós possamos ser salvos. Este reino é completamente diferente de qualquer coisa que nós conheçamos. E para começar a conversa, qualquer tipo de reconhecimento de autoridade neste reino significa necessariamente empenho em servir. Necessariamente. Tem que ver com tomar a cruz. Já vimos o que isso significa. É sempre em favor dos outros. Tomar a cruz aqui é exatamente o que Jesus faz, certo? Ele não foi obediente até a morte e morte de cruz por si mesmo. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz por nós. Quando ele nos pede para tomarmos a nossa cruz, ele não está dizendo, olha, vocês devem sofrer para vocês ganharem mérito e somarem pontinhos na conta de vocês. Não. Aí ele está dizendo, vocês devem sofrer em favor do mundo, sofrer em favor dos seus irmãos, como eu fiz. Ele retraduziu a morte de cruz. A morte de cruz, sim, representa maldição, mas lá onde ela foi inventada, era uma maldição aplicada de fora sobre aqueles que haviam sido condenados por causa dos seus pecados ou dos seus crimes. Aqui, no reino de Deus, a morte de cruz é auto-buscada. Nós não podemos falar assim. Nós nos submetemos a ela como ele se submeteu. Por livre decisão. E não por causa de si mesmo, mas por causa dos outros. E então, ele é a suprema autoridade, porque o supremo serviço foi prestado por ele, o Filho do Homem, que veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E nossa posição no reino tem que ver com, como ele já disse, tomar a cruz e servir. Nossa posição no reino é definida pelo nosso serviço. Que nós não esqueçamos isso. Não somos melhores do que ninguém. Não somos melhores por nossas convicções doutrinárias. Não somos melhores por causa do estilo do nosso culto. Não somos melhores porque nós não estamos cometendo os pecados que aquele fulano e aquela fulana estão fazendo ali do lado. Nós não somos melhores por nada que tenha que ver conosco. De fato, nós não somos melhores, nós somos os piores. Ele diz que veio para salvar doentes, para curar doentes, não veio para gente sã. Você é doente. Eu disse na classe de integração, primeiro semestre, primeira aula, qual é o pré-requisito para se tornar membro desta igreja? Alguém daquela classe presente para responder? Pré-requisito para tornar-se membro desta igreja é ser pecador. Ponto. Você não vai ser membro desta igreja se você for alguém muito legal, muito bom e prontinho para receber o voto de 100%
e ser apupado na praça pública. Não. Se você não for pecador, você não tem parte com o Senhor. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio curar os doentes. Ele não quer ouvir falar dos sãos, até porque não existem. Ok? Então, os critérios deste reino são completamente diferentes. E nós devemos estar atentos para isso. Hoje e amanhã e depois, quando você não souber o que fazer, o que é meu papel, meu lugar no reino de Deus, o que é meu lugar na igreja, pare de pensar em você mesmo e vá perguntar ao seu irmão do lado do que é que ele precisa. E então você começa a caminhar na direção de atender o chamado do Senhor. Que Deus nos abençoe e nos capacite para tanto. Isso depende de graça. Nós não fazemos isso com o nosso coração de pedra. Se o Senhor não nos regenerar o coração, se Ele não colocar em nós um coração diferente, com aquelas características de Mateus 5, não temos qualquer esperança, certo? Que Ele tenha misericórdia de nós, aí nos qualifique e nos capacite. Vamos orar. Pai, nós somos gratos a Ti, porque por meio de Cristo nós recebemos a bênção do perdão, fomos justificados, não há mais qualquer condenação pesando sobre nós. Mas mais do que isso, porque o Teu Espírito Santo fez cumprir em nós a promessa que o Senhor tinha feito ao Teu povo no passado, de dar ao Teu povo na nova aliança um coração novo, plenamente capaz de sentir, perceber, crer naquilo que o Senhor tem falado e andar de acordo com os Teus caminhos. Nós Te damos graças porque toda a obra foi feita pelo Senhor Jesus Cristo e porque Ele nos deu também exemplo e Ele nos instruiu de maneira contundente. E Ele foi paciente e longânimo. Ele não se riu de nós como merecia que acontecesse. Merecíamos que acontecesse. Quando nós nos portamos de maneira tão cômica e ultrajante. Mas Ele se apiedou de nós. E Ele teve paciência e aguardou a Tua obra completa em nós. E Ele ainda a completará até aquele dia em que o Senhor virá e nos levará para estar consigo no reino do Teu Filho. Te damos graças por essa esperança que nos move todos os dias. Te damos graças por aqueles que têm servido a nós. Te damos muitas graças por conhecer o fato de que o Senhor tem provido serviço em nosso favor, do Senhor Jesus primeiro e de todos aqueles que o Senhor Jesus tem chamado e que tem colocado à nossa volta. Nós Te pedimos, Pai, que nos dês corações humildes para reconhecer o fato que não há mérito em nós mesmos e não há nada que tenhamos que não temos recebido. E nos dês a Tua bênção neste dia, nesta semana, e mantenha o Teu povo firme na esperança em Jesus Cristo até o dia em que se consumarão todas as coisas que nós esperamos, que o Senhor tem prometido. Abençoa-nos, em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém.